Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 24 de junho, segunda-feira. E começando com esse maravilhoso Samuel Rosa, com Segue o Jogo. Bom dia, Rosicléia. Bom dia, Isis. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá essa tosse? Bom dia, Margarete. Ana Tereza, bom dia. Vamos lá, segunda-feira, iniciando a semana corrida pra caramba que vai ser. Mas vamos embora. Esse é o Samuel Rosa, vocês conhecem, né? Do Skank. Ele é muito legal. Essa música dele é Segue o Jogo. E aí, como foram no final de semana, tudo bem? Bom dia, Rosali. Todo mundo bem de final de semana, tudo tranquilo? Muito bem. Tá tudo certo, segue o jogo. Bom dia, Kátia. Então deu certo minha choradeira, Kátia? Meu drama? Que invenção, né? Bora lá. Bom dia, Cláudia. Como está Minas Gerais? Não, né, Kátia? Não tem como. Então a gente está aqui, ó. Editora Bodh Gaya, do Enio Burgos, do mestre Enio Burgos. Traz Thich Nhat Hanh, Velho Caminhos, Nuvens Brancas. Velho Caminhos, Nuvens Brancas. A história, a biografia do Siddhartha, do Buda. E nós estamos no capítulo 12, página 67, quem está acompanhando. Kantaka. Kantaka é o nome do cavalo do Buda. O cavalo branco. Yasodhara recobrou suas forças rapidamente e logo foi capaz de retomar seu trabalho. Então ela ganhou o Rahula, né? Enquanto ainda passava bastante tempo com Rahula, num dia de primavera, por insistência da rainha Gotami, Channa conduziu Siddhartha e Yasodhara até o campo para um passeio. Channa é o ajudante do Siddhartha, né, do Buda. Eles levaram Rahula e uma jovem serva chamada Ratna para ajudar a cuidar do menino. Ratna Sambhava. Ratna. Uma agradável luz solar banhava tenras folhas verdejantes. Pássaros cantavam sobre os ramos desabrochantes das árvores ashoka e macieiras rosadas. Então, provavelmente era uma primavera, né? Bom dia, Natalina. Isso é muito legal na literatura, né? Quando eu estava estudando para escrever o romance, ficava vendo como que tu desenvolve assim, tu dizer que é primavera sem dizer que é primavera. Então, pássaros cantavam. Pássaros só cantam na primavera. Eles estão, né, para acasalar, né? Então eles cantam muito na primavera. Pássaros cantavam sob os ramos desabrochantes das árvores e macieiras rosadas. Então elas estão desabrochando até a primavera. E é legal fazer isso na literatura, acho maravilhoso. Aí tu já identifica qual é o período, está muito claro. Channa deixou os cavalos trotando num passo lento. Bom dia, Stanley, bom dia, Grácia, bom dia, Natalina, bom dia para o povo todo. O povo do campo, reconhecendo Siddhartha e Yasodhara, se achegava para cumprimentá-los efusivamente ao longo da estrada. Quando se aproximaram das barracas do rio Banganga, Channa puxou as rédeas e parou a carruagem abruptamente.
Bloqueando a estrada bem diante deles havia um homem desfalecido. Seus braços e pernas estavam encolhidos sobre o peito e seu corpo todo tremia. Gemidos escapavam da sua boca semiaberta. Siddhartha saltou da carruagem, seguido por Shana. O homem estirado na estrada parecia ter menos de 30 anos. Siddhartha pegou a mão dele e disse para Shana: é como se tivesse como uma febre terrível. Não acha? Vamos massageá-lo e ver se isso ajuda. O Siddhartha não tinha a menor habilidade com essas coisas. Deixa eu ver se aqui que é o Shana ensina para o Siddhartha. Não é nesse momento, eu acho. Mas o Shana é muito esperto. Shana balançou a cabeça. Alteza, esses não são sintomas de um resfriado forte. Temo que ele tenha contraído algo pior. Esta é uma doença para a qual não há cura conhecida. Bom dia, Pati. É a Pati que eu dei a palestra quando é que foi? Sexta-feira? É isso? Muito bem. A minha esposa esteve aí, Pati, na tua loja em Santa Clara, no sábado, com as amigas. Mas não te encontrou, né? Seja bem-vinda. Muito bem. Elas estiveram aí conhecendo a loja, fazendo as suas compras, enfim. Bom dia, Ângela. Aí o Shana diz, Alteza, esses não são sintomas... Paty, nós estamos lendo esse livro aqui, tu que está chegando agora, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, que é a vida do Buda, né, do Siddhartha. E aí a gente faz essa leitura todos os dias, 6:30 da manhã. Estava me despedindo de uma amiga, é isso aí. Muito bem. Shana balançou a cabeça. Alteza, esses não são sintomas de um resfriado forte. Temo que ele tenha contraído algo pior. Esta é uma doença para a qual não há cura conhecida. Tem certeza? Siddhartha fitou o homem. Não poderíamos levá-lo ao médico real? Alteza, mesmo o médico real não pode curar esta doença. Ouvi dizer que é muito contagiosa. Se o senhor o puser na carruagem, ele poderá infectar sua esposa e seu filho, ou o senhor mesmo. Por favor, Alteza, para sua própria segurança, largue a mão dele. Então, é importante aqui, novamente o Thich Nhat Hanh, ele vai trazendo elementos dentro da retórica dele, né, que contraria um pouco o que o restante das linhagens, assim, né? Então nós estamos falando de ele vai lá pesquisar, e ele acha que é muito mais natural descrever ele andando pelas terras e vendo as coisas do que contam, né? Porque a maioria das pessoas sabe sobre isso, né? Quem é budista ou quem segue a linha, né? Já ouviu a história, né? Em que o Siddhartha pede para o rei para sair, porque ele quer sair das muralhas do castelo, e aí ele sai nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, e na primeira vez ele encontra o moribundo, que é esse caso, mas aqui a história ele conta diferente. Não, nos passeios naturais que uma pessoa normal faz. Então isso vai desmistificando, e eu acho importante isso. Por que é importante isso? Porque nós temos... se eu for olhar as coisas, as construções de religiões, elas podem ser construídas de 3 formas, a partir de aspectos de diferença, a partir de aspectos de humanidade e a partir de aspectos de espiritualidade. Tá? Então, tu vai olhar essas construções. Quando é de diferença, é que existe uma diferença. Bom dia, Fernanda, bom dia, Anne. Em que existe um Deus, né? E que não importa o que eu faça, é Deus que conduz, eu estou submisso a Ele, estou, né, nessa situação. Deus é que manda e acabou, não tem essa conversa. Então esse é o aspecto de diferença, eu sou diferente dele, mas igual a Ele. Né? Então para quem acredita em Deus, vai ter essa submissão, sempre Deus é que manda, porque Deus quer, porque Deus, né, enfim. Veja que não é uma crítica, é um posicionamento apenas sociológico, né, em que eu estou descrevendo as religiões em que tu acredita no Deus. O aspecto de humanidade é quando tu traz o homem para esse aspecto em que Deus faz parte desse contexto também. E para resumir o aspecto o terceiro aspecto de espiritualidade
em que, embora possa ter a existência de um Deus, não é tão importante quanto o fato de Deus pertencer, porque a natureza também é Deus. Os animais são Deus, os homens são Deus, né? Então está tudo no mesmo pacote, no mesmo plano, assim. E o Thich Nhat Hanh, ele vai trazer para esse aspecto menos mitológico e não trazer para um lugar muito diferenciado. Então, se tu lê um livro, tu tem que observar essas coisas. Então, quando eu estou lendo, eu estou avaliando os aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos, né? Vou olhando religioso, teológico, eu vou observando como é que o escritor está conduzindo essa passagem. Porque isso diz muito do escritor. E diz muito para onde ele quer me conduzir. E diz muito para onde eu quero também ser conduzido. Então vejam que a literatura ela não é tão ingênua assim. Tu pode ser conduzido. Assim como a mídia, assim como as fake news, assim como as coisas. Tu tem que saber para onde é que tu está olhando. Então eu faço essa análise sempre quando eu estou lendo. Eu já começo, gente, para vocês terem uma ideia, eu já começo pela editora. Se é uma editora que ela é tendenciosa, eu já fico preocupado. Então eu vou olhando, essa aqui vai ir para tal lugar. Tudo. Feita esta digressão, Siddhartha, porém, não soltou a mão do homem. Olhou para ele e depois para si mesmo. Sempre desfrutara de boa saúde, mas agora olhando o agonizante homem, não mais velho do que ele mesmo, todas as suas certezas desapareceram de repente. Ele tem o primeiro insight dele. É o primeiro, são 4. Da beira do rio surgiram choros de lamentação. Siddhartha acorda para o mundo, né? Acorda para o mundo. Ele ergueu o olhar e viu um funeral sendo realizado. Havia uma pira funerária. O som do canto se misturava com os arrebatados gritos de desgosto e com os estalidos da pira sendo acesa. Olhando novamente para o homem, viu que havia parado de respirar. Seus olhos vítreos viraram para cima. Siddhartha soltou a mão dele e cuidadosamente cerrou seus olhos. Bom dia, César. Quando se levantou, percebeu que a Yasodhara estava logo atrás dele. Há quanto tempo ela estava ali? Ele não sabia. Ela disse suavemente: por favor, meu marido, vá lavar suas mãos no rio. Shana, faça o mesmo. Aí tem outra parte importante aqui, né? Outra parte muito importante aqui. Porque quando o Thich Nhat Hanh introduz esse elemento, ele está dizendo assim, ó, existia a percepção de que os vírus, de que as bactérias, de que isso causava doença. Mas aí a gente vai descobrir que na Idade Média, que acontece 2000 anos depois, a Idade Média foi um momento que a coisa deu tudo errado, né? Não deu muito certo. A Idade Média a coisa degringolou total, assim, em todos os aspectos, em vários aspectos, né? Mas tiveram muitas contribuições literárias, muitas contribuições de descobertas científicas, de descobertas de todas as formas. Mas a questão ética e moral era totalmente... Era uma terra de ninguém, né? Vamos combinar. Mas aí ele pega e diz isso, ó, vai lavar, ela diz, o Thich Nhat Hanh coloca essa fala onisciente na Yasodhara e diz, vai lavar suas mãos. Mas na verdade a gente vai descobrir que isso aí só aconteceu depois, ali por 1800, em que começaram a perceber que eram esses fragmentos de vírus e bactérias que causavam doença, a falta de higiene, né, tudo mais. Porém, isso no Ocidente, tá? No Ocidente. E aí ele está trazendo uma referência do Oriente. Hoje eu vou ter que abrir vários links assim. Segurem esse link Ocidente e Oriente aí um pouquinho. Porque na região de Israel, nessa região aí, já existia essa percepção sobre a higienização. Não sei se vocês viram aquele filme, que é um filme maravilhoso, maravilhoso, O Físico. Se não viram, assistam. Eu já vi várias vezes assim. Tem 2 filmes que me tocaram muito, assim, milhares de filmes me tocam muito, porque eu assisto muito filme, adoro ver filme, eu vejo todos os dias. Mas esse e O Perfume, vocês já viram O Perfume? O Perfume é um filme que foi pensado, foi feito em cima de um livro alemão,
de um livro alemão. Eu li o livro, não em alemão, li em português, e aí depois assisti o filme, O Perfume. Esse filme é maravilhoso. E outro que é na mesma linha, assim, muito parecido, assim, mas tem alguns aspectos, enfim, isso é outra história, tem a ver com isso aqui, que é O Físico. E ali ele vai trazer essas informações sobre a higienização. O livro é excelente, né? Também, O Físico. Muita gente aí já assistiu. Enfim, e ali vai falar sobre higienização, tá? Por favor, meu marido, vá lavar suas mãos. Então ele coloca um elemento importante. Na idade, lá em 2.500 anos atrás, né? Antes de Jesus, já existia essa percepção para tu ver o quanto era avançado esse povo. Então os elementos não são colocados numa história apenas para dizer, lave as suas mãos. Não. Lava as mãos, há 2.500 anos atrás, já tinha uma percepção de higienização. Então era um povo culto. Isso vai mostrando o cenário. Vá lavar suas mãos no rio. Xana, faça o mesmo. Então iremos até a vila mais próxima notificar as autoridades para que possam tomar conta do corpo. Depois daquilo, ninguém tinha mais condições de prosseguir com o passeio primaveril. Olha aí ele insere, depois que ele coloca ali, primeiro, isso é muito legal na literatura. Isso eu aprendi na arquitetura com professores meus, né? Bom dia, Gabi, bom dia, Mauro. Então tinha um professor meu judeu chamado Silvernold Dick Hansen, maravilhoso, assim, foi muito importante para a minha formação de pensamento filosófico, assim. A gente discutia muito pouco sobre arquitetura, só sobre filosofia. Eu tinha 18 anos, gente. E ele quebrou ele alugou um triplex na minha mente, assim, por toda a vida. E aí ele dizia, não coloca todos os elementos no projeto. Não coloca todos os elementos. Deixa espaço para que a pessoa que vai olhar o projeto, que vai ver a obra, né, ela possa ter tempo também para criar as suas percepções. Tu não precisa entregar tudo de uma vez, sabe? Tu não precisa fazer tudo isso. Apenas coloca algumas coisas, algumas informações, alguns elementos. Vai construindo, vai deixando que a pessoa crie as suas próprias construções de ideias e que ela saiba ler o projeto. Tu não precisa mostrar tudo, é assim. Deixa livre isso. Isso foi fundamental para tudo na vida, para mim, para tudo, assim. Para ensinar, quando eu ensino meditação, para quando eu ensino arquitetura na pós-graduação, que eu dou aula de pós-graduação em arquitetura, para tudo. Então aqui na literatura o Thich Nhat Hanh diz a mesma coisa, que para mim é muito importante. Lá atrás ele diz que os pássaros cantavam numa árvore desabrochante da macieira, até a primavera. Daí depois ele abre. Primeiro a gente deixa que a pessoa se revele. Não precisa contar tudo de uma vez só. É como educar uma criança. Não precisa. Calma. Siddhartha pediu que Shana desse meia volta. E no caminho ao palácio ninguém disse uma palavra. Naquela noite o sono de Yasodhara foi perturbado por 3 estranhos sonhos. No primeiro, ela viu uma vaca branca, em cuja cabeça estava uma joia cintilante, tão radiosa quanto a estrela do norte. A vaca rumava em direção aos portões de saída da cidade de Kapilavastu. Quem será que é a vaca? Bom dia, Lu. Quanto tempo? Tudo bem contigo? Do altar de Indra, vocês já ouviram falar de Indra, né? A teia de Indra, vocês já ouviram falar? Procurem aí, é muito legal a história. Do altar de Indra ressoava uma voz divina: se vocês não puderem deter esta vaca, não haverá mais luz em toda a capital. Todos na cidade começaram a perseguir a vaca. Então, lembrando que vaca é um símbolo muito auspicioso na Índia, né? Todos na cidade começaram a perseguir a vaca, porém ninguém foi capaz de detê-la. Ela avançou, saiu pelos portões da cidade e desapareceu. No segundo sonho, Yasodhara assistiu a 4 deuses reis dos céus no topo do monte Sumeru, projetando uma luz sobre a cidade de Kapilavastu. De repente, a bandeira montada no altar de Indra tremulou violentamente e caiu ao chão. Flores de todas as cores caíram feito chuva dos céus, e o som
celestial entoado ecoou por todos os cantos da capital. No terceiro sonho, Yasodhara ouviu uma voz portentosa sacudir os céus. É chegada a hora, é chegada a hora. Gritava. Amedrontada, procurou pelo lugar onde Siddhartha se assentava e descobriu que ele havia partido. As flores de jasmins colocadas em seus cabelos caíram ao chão transformadas em pó. Os trajes e ornamentos que Siddhartha tinha deixado em sua cadeira transformaram-se numa serpente que rastejou pela porta fora. Esse é o sonho ainda, né? E Yasodhara entrou em pânico. De uma só vez, ela ouviu o mugido da vaca branca vindo de além dos portões da cidade, o tremular da bandeira sobre o altar de Indra e as vozes celestes gritando: é chegada a hora, é chegada a hora. E Yasodhara despertou. Sua fronte estava encharcada com suor. Ela se voltou para Siddhartha, sacudiu-o. Siddhartha, Siddhartha, por favor, acorde. Ele já estava acordado. Acariciou os cabelos dela, tentando confortá-la, e perguntou: o que você estava sonhando, Gopa? Conte-me. Ela narrou para ele os seus 3 sonhos, e então perguntou: esses sonhos são um aviso de que você logo irá me deixar a fim de buscar o caminho? E aí, o que vocês acham? Siddhartha caiu em silêncio para depois consolá-la. Gopa, por favor, não se preocupe, você é uma mulher compreensiva. É minha companheira, a única que pode me ajudar a completar a minha busca. Você me compreende mais do que qualquer outra pessoa. Se no futuro próximo eu tiver de partir e viajar para longe, você sabe que possui coragem suficiente para prosseguir com seu trabalho. Você cuidará bem do nosso filho e o educará. Embora eu vá para longe, meu amor por você permanecerá o mesmo. Jamais deixarei de amá-la. Gopa, com essa compreensão, você será capaz de suportar a nossa separação. Foi muito forte esse chamado para o Siddhartha, né? Porque ele deixar um filho, deixar a realeza, deixar a esposa que ele amava, é um negócio bem complicado. E quando tiver encontrado o caminho, retornarei para você, nosso filho. Por favor, tente repousar um pouco. As palavras de Siddhartha, expressadas tão ternamente, penetraram o coração de Yasodhara. Confortada, a mulher fechou os olhos e adormeceu. Então imagina deixar tudo isso para trás. A gente não deixa nem o café, né? Na manhã seguinte, Siddhartha foi falar ao pai. Peço sua permissão real, meu pai, para deixar este lar e tornar-me um monge, a fim de ir em busca do caminho para a iluminação. O rei Suddhodana ficou grandemente alarmado. Embora soubesse de longa data que esse dia deveria chegar, certamente não esperava que fosse acontecer tão abruptamente. Após longa reflexão, olhou para o filho e respondeu: na história de nossa família, poucos foram aqueles que se tornaram monges, mas não há nenhum que tenha feito isso na sua idade. Todos aguardaram até terem ultrapassado os 50 anos. Por que não espera? Seu filho é muito pequeno e todo o país confia em você. Aqui a conversa entre os dois segue longa ainda, ele vai tentar dissuadi-lo. Amanhã a gente continua, né? Então, vamos fazer uma prática de estabilização? Coloque o corpo numa postura confortável para hoje. Segunda-feira, após um final de semana. Deixem que o corpo vá se alongando naturalmente na postura escolhida. Estiverem deitados, alongue o pescoço. Repousem os braços.
Sentados, alongue, deixe que as costas fiquem totalmente eretas. Os olhos semiabertos, num olhar sereno, tranquilo. Dando esse tempo para que o corpo se acomode à postura. Levem atenção aos sons à sua volta. Do mais distante ao mais próximo. Se preferirem, vocês podem fechar os olhos, se for mais confortável. Leve atenção às sensações do corpo. Observando as zonas de relaxamento, as zonas tensas, quentes, frias. Leve atenção às suas emoções, sentimentos, pensamentos. E aos poucos vá levando a atenção à região do abdômen. Apenas observando esse movimento natural quando o ar entra, quando o ar sai. Deixando que a atenção, a consciência repouse na região do abdômen, apenas observando o ar entrando, o ar saindo, sem necessidade de mudar a respiração, apenas observe. E agora que estamos nesse estado levemente estabilizados, pense sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, naquilo que você acredita. E reflita o que lhe prende para aumentar a sua espiritualidade, o seu caminho, naquilo que você acredita. Que movimentos você precisa fazer, se desprender ou assumir responsabilidades? Pequenos gestos. Gestos que podem te levar a este caminho. Talvez uma atitude, talvez um hábito que você tem enfrentado, que lhe tira do caminho, talvez eliminar esse hábito. Nada de mudanças drásticas, grandes, apenas pequenos gestos. O que eu preciso fazer para me levar de encontro àquilo que eu acredito? Uma vez analisado, faça.
Que os mestres desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, bom dia para vocês, boa segunda, boa semana, bom tudo, assim. O pacote é bom, assim. Ok? Até amanhã.